Olá, bom dia, seja bem-vinda. Boa tarde, boa noite, eu não sei qual horário você vai assistir essa live sempre fica gravada e eu mando também para o meu canal no YouTube, né, Reescrevendo Histórias. Hoje eu quero falar com você sobre cura de feridas emocionais, curando feridas da alma. E hoje eu quero falar com você sobre a ferida da humilhação. A gente vai conversar um pouco sobre essa perspectiva a partir do ponto de vista bíblico. A gente também vai ver a cura para essa ferida emocional a partir da Bíblia, né? O que a Bíblia traz para a gente enquanto cura, né? Como caminho de cura. Mas eu quero começar falando com você que tem muitas mulheres carregando feridas emocionais tão profundas que elas nem se dão conta de tão profunda e tão escondida que está essa ferida emocional. Mas apesar de estar ali escondida, né, ali bem profunda, ali no seu inconsciente, essa ferida está ditando as suas ações, os seus pensamentos, o seu comportamento e está aí gerando em você resultados práticos na sua vida. Então hoje você pode estar vivendo uma realidade de caos no seu casamento, caos financeira. As feridas emocionais também nos levam à escassez financeira, por incrível que pareça. Porque as feridas emocionais elas vão ditando as nossas ações, as nossas decisões. Muitas das vezes nós vamos tomando decisões a partir de uma ferida emocional. A partir de uma ferida emocional, a gente vai aí desenhando toda a nossa trajetória. Então, por isso que eu falo que as feridas emocionais, elas podem sim causar, inclusive, escassez financeira. Eu mesma já passei por essa situação. Eu já passei por uma situação na minha vida, né, de privação, de escassez financeira por causa de feridas emocionais. As feridas emocionais, elas vão nos trazer crenças erradas a nosso respeito, a respeito aí da nossa circunstância. E o que são feridas emocionais, né? Eu gosto muito de dizer o que são as feridas emocionais para que você tenha clareza aí com você se isso é uma realidade sua ou não. Porque assim, a gente fala aqui, né, muito sobre cura emocional, mas como é que começa, né, aonde, como que a gente começa a desenvolver essas feridas emocionais? O que são feridas emocionais? São feridas na alma, são feridas aí no nosso psicológico, na nossa psique, né, que a gente também pode falar, a gente também pode nomear como nossa alma, né, que é a sede aí das nossas emoções e dos nossos sentimentos. E essas feridas emocionais, elas são causadas por experiências traumáticas ou experiências corriqueiras. Você sabia que uma experiência corriqueira, uma experiência aí que você acredita. Eu gosto de falar dessas experiências corriqueiras porque muitas das vezes a gente é o agressor, né? A gente é o causador dessas feridas emocionais. E por isso que eu trabalho também com cura aqui para mulheres, porque uma vez que essa mulher não é curada, ela com certeza vai levar aí, ela vai adoecer aí as outras gerações, né? A geração seguinte, ela vai adoecer aí as pessoas à sua volta, porque ela vai acabar ferindo pessoas à sua volta. E as situações corriqueiras, eu vou dar um exemplo, eu gosto de dar esse exemplo porque eu vejo que muita gente se identifica com isso. Eu não sei se você já foi esquecida na escola ou se você esqueceu alguém. No meu caso, eu esqueci alguém. Eu esqueci o meu irmão. Eu tinha 16 anos e meu irmão tinha 4. E eu esqueci meu irmão na escola. Como assim, né? Como é que foi esse esquecimento? Não era, né, da minha responsabilidade, né, buscar o meu irmão. A minha mãe, sempre que vinha do trabalho, ela passava na escola e trazia o meu irmão. Meu irmão, ele tinha 4 anos de idade, então a minha mãe vinha do trabalho e trazia meu irmão. Só que nesse dia minha mãe disse para mim, eu vou me atrasar, eu vou chegar mais tarde, eu vou fazer hora extra, então preciso que você vá à escola do seu irmão. Era perto de casa, gente. E busque o seu irmão, eu tinha 16 anos. E aí eu esqueci. Eu esqueci porque não era, né, algo que eu fazia de forma corriqueira, de forma usual, não era da minha rotina buscar ele. E aí, quando eu cheguei para buscar meu irmão, já tinha passado, gente, pelo menos uns 40 minutos.
E ali a professora já, naquela época, né, quando eu tinha 16 anos, foi há 30 anos atrás, olha isso, né, não tinha celular e não tinha internet, a gente não tinha acessibilidade de telefone em casa. Eu lembro que ter telefone em casa era algo assim tão difícil e caro, que quem tinha aquilo valia, era um valor, inclusive dava até de herança, né? Era um valor. A internet e o telefone, quando chegou na nossa vida, veio de forma tão rápida, né? E evoluiu de forma tão rápida que a gente até esquece desse período. E não tinha telefone, a professora não ligou e tudo mais. Eu cheguei na escola, o meu irmão estava jogando totó. Vocês sabem o que é totó? Estava jogando totó com outras crianças que estavam lá, que também, né, por algum motivo, os pais tinham deixado ali. Bom dia, Cristina, bom dia. Desculpa, meninas, às vezes eu vou falando, me envolvida aqui na história que eu estou contando e acabo esquecendo, não prestando atenção aqui nos comentários. Bom dia, meninas. E, inclusive, estava também com meus irmãos alguns filhos, né, da dona da escola e de professores. E aí eu cheguei para buscar meu irmão e vim conversando com ele, mas eu percebi que no primeiro momento, quando ele viu que ninguém chegava para buscá-lo, ele ficou com medo. Mas as outras crianças que estavam ali acabaram entretendo ele, né, brincando com ele, e ele esqueceu. Mas o que eu quero dizer para você? Que no caso, né, de uma pessoa que foi esquecida na escola, essa pessoa ela pode desenvolver as 5 feridas emocionais. A primeira ferida que ela pode desenvolver é da rejeição. Por quê? Porque ela pode pensar assim, bom, meus pais não tiveram tempo para mim, não vieram me buscar, me esqueceram, então se sentir ali rejeitada. Ou ela pode se sentir também abandonada e aí desenvolver uma outra ferida emocional, a ferida do abandono. Por que ela se sente abandonada? Porque ela foi esquecida. Pode acontecer também, e eu quero chegar nesse ponto com você, do professor ou do coordenador da escola começar a brincar e falar assim, olha, seus pais te esqueceram, né? Não querem mais você, você vai comigo para casa. Já ouvi isso, eu sou professora hoje, eu já ouvi isso. Mas aí eu intervenho e falo, não, gente, o pai ou a mãe se atrasou por causa do trabalho, eu tento explicar ali para aquela criança. Mas a professora pode dizer isso, né? O coordenador pode dizer isso. Seus pais não te quiseram e aí te esqueceram você. E essa criança se sentiu humilhada, porque estão ali todos rindo, brincando, né, de uma situação que para ela, inclusive para ela, por mais que para os outros pareçam bobagem, mas para aquela criança ela não tem recurso emocional. Aquela criança ela não tem maturidade para entender que aquele atraso pode ter sido por causa de alguma eventualidade e não porque os pais quiseram esquecê-la ali. Então, para a criança, isso é um evento, né, que causa dor, né, para ela. Gente, eu sei que às vezes a gente esquece mesmo, tá? E às vezes também a gente se atrasa. Quantas vezes eu me atrasei para buscar minha filha porque eu estava presa no trânsito? Eu dei aí, fiz um determinado planejamento e não deu certo. Eu sou ser humano, então isso acontece. Mas não é a questão aqui não é o fato em si que aconteceu, mas foi como você se sentiu diante daquele fato. Inclusive, Cristina, eu não sei se você vai entender isso que eu vou falar agora. Você está falando que isso é uma grande verdade, né? Inclusive, a gente passa por situações que alguém diz assim, mas isso foi bobagem, isso foi bobeira, você está chateada por isso, né? Só sabe quem passou, gente. Só sabe quem passou, quem sentiu é que sabe. Então não tem a ver com o fato em si, mas tem a ver com o que você sentiu naquela situação. Então, dependendo da forma como você se sentiu, vai gerar em você uma ferida emocional ou não. E aí você vai dizer assim para mim, mas eu nem lembro disso. Que foi o que eu falei no início. Lembra que eu falei no início? Eu falei, tem mulheres que carregam feridas emocionais tão profundas que nem se dão conta, nem percebem o quanto isso hoje está afetando. Por quê? Às vezes ela não lembra do fato, não lembra do que aconteceu com ela, mas aquilo está lá no inconsciente, gerando ações conscientes. Por quê?
Porque o cérebro da gente, quando vê que é algo doído ou traumático pra gente, ele tende a abafar para nos proteger, da gente não ficar revivendo aquela memória. Só que existe, Freud já descobriu isso, que existe a nossa parte inconsciente. Eu acho tão fantástico, né, a ciência trazendo para a gente coisas que Cristo já falava, Jesus já falava. Nós somos espírito, nós somos um ser espiritual habitando dentro desse corpo físico e temos uma alma. Então, o nosso inconsciente eu vejo como a nossa parte espiritual. Tanto é espiritual que ela não é comprovada cientificamente. Isso é uma teoria. Freud fez isso enquanto uma teoria. É verdade, só sabe quem já passou por isso. Eu tenho grande tristeza, a Cristina falando, grande tristeza até das reuniões da escola que minha mãe não ia. Então, às vezes, o que para um é bobeira, para um é bobagem, só sabe quem passou. O fato de ter sido esquecido na escola, ou dos pais não terem ido na reunião, por exemplo, pode, para mim, não ter causado grande influência, mas causou para minha irmã, por exemplo. Para minha irmã causou. A minha irmã desistiu de estudar. A minha irmã, ela não prosseguiu nos estudos porque os meus pais, quando ela nasceu, os meus pais eram tão ocupados, trabalhavam tanto, que não tinha, gente, às vezes não dá. Só que nós hoje somos adultas e hoje a gente entende. Mas a Patrícia de lá de trás, ou a minha irmã de lá de trás, ou a Cristina lá de 5 anos, a Cristina de 10 anos, ela não entende isso. Ela não entendeu isso. Então, se isso não for algo revisitado, para que você olhe para isso e você busque a cura daquela criança que ainda está dentro de você, ainda está dentro de mim, porque a nossa criança não morreu lá, ainda existe dentro da gente. Se a gente não busca a cura para essa criança, ela pode ir hoje ditando as ações da Patrícia, que tem 45 anos. Ela pode ir ditando as ações da Cristina, que é hoje adulta. Se você não revisita essa história... E, gente, eu vou falar uma coisa para você, não vou mentir para você, isso é doloroso. Pensa no seguinte, vamos pensar junto comigo. Imagina uma ferida no braço, na pele, né? Imagina uma ferida. Pra gente, uma ferida, né? Pode ser até um arranhão. Pra gente curar isso, pra gente sarar essa ferida, a gente não vai precisar lavar, não vai precisar passar aí um mertiolate, né? Um antisséptico, né? Não vai precisar passar alguma coisa. Tudo isso não vai doer pra mexer nela? Não vai doer? A mesma coisa a ferida da alma, é a mesma coisa. Se você for lá atrás revisitar isso, quando você traz isso de novo, vai doer. Por isso que muita gente entra na negação. É por isso que eu falei no início da live. Tem muitas mulheres carregando feridas emocionais tão profundas que nem sabe o quanto isso está afetando a vida dela hoje. Por que ela está carregando isso e está tão profundo? Porque foi o que eu falei, o cérebro ele vai tentar de todas as formas abafar isso para que você não fique sentindo essa dor. Só que isso acaba se tornando, esse mecanismo de defesa, que é um bloqueio emocional, acaba se tornando também um bloqueio para a sua vida inteira. Quais são os prejuízos? Os prejuízos que isso pode trazer na vida de uma mulher? O casamento. Às vezes o casamento está um caos, porque essas mulheres, os homens também, mas como o meu público é feminino, eu falo para as mulheres. Mas isso não significa que é só nas mulheres, homens também. E homens é bem pior, porque homem nega o tempo inteiro. Homem homem faz igual uma ostra, sabe? Você fala de algo que machucou ele, magoou ele no passado, ele se fecha igual uma ostra. É muito difícil a gente ver um homem fazendo terapia. Muito difícil. Muito difícil. É muito difícil quando você... eu vejo até aqui em casa isso, tá, gente? Quando eu já aponto que pode ser uma ferida do passado, a pessoa, não, comigo não. Entra nessa ostra, né? Nega, não, mas eu já perdoei, eu nem sinto, eu nem penso nisso, nem lembro disso. Quer dizer, a pessoa entra na negação. A mulher, ela tá mais aberta. Eu não sei, tem várias teorias, né? Por que as mulheres são mais sensíveis e tal, são mais abertas a isso. Eu não acredito em nada disso. Eu acredito que nós estamos mais abertas à cura
Não porque nós somos mais emocionadas ou porque somos mais sensíveis, não. Eu acredito que é porque somos mais inteligentes mesmo, tá? É tanto que quem tem filha menina percebe que as mulheres amadurecem sempre mais rápido, né? Não sei por quê. Deus nos fez assim, não sei por quê, né? Eu aceito que Deus nos fez assim e pronto. Mas nós somos mais inteligentes mesmo nesse sentido, essa inteligência emocional, esse amadurecimento emocional acontece. Eu não estou falando que homem é burro, não é isso, tá? Mas eu estou falando de inteligência emocional. Esse amadurecimento emocional acontece mais nas mulheres mesmo. Não sei se é pela forma também que somos criadas, porque a gente, uma mãe que tem um filho e uma filha, tá? Ela sempre, principalmente se essa filha for mais velha, ela sempre faz com que essa filha tome mais responsabilidade, né? Inclusive de ajudar o irmão mais novo. Eu costumo usar, a Cristina falando, eu costumo usar essas palavras, eu não guardo, mas guardo sim. Gente, eu guardo, vou falar uma coisa de mim, Cristina, guardo sim, tanto que adquiri uma doença emocional, mulher sente até sem sentir, pensando que não. Olha, eu vou te falar, antes de eu ser terapeuta, antes de eu começar, eu comecei nessa jornada, eu tinha 38 anos de idade. Foi assim que eu aceitei Jesus, eu já comecei nessa jornada de cura, restauração e libertação para viver o propósito de Deus. Inclusive, eu aceitei Jesus porque eu queria viver o propósito de Deus. Eu não acreditava em vida após a morte, eu não acreditava em ressurreição, mas eu queria o propósito de Deus, eu queria ter a paz que excede todo entendimento. Então eu comecei a ler a Bíblia e vi essas coisas na Bíblia e falei, pronto, eu quero isso para mim. E aí, quando eu comecei a fazer o desenvolvimento pessoal, eu comecei nas terapias, primeiro fazendo desenvolvimento pessoal, eu fiz uma formação de coaching, uma formação séria, o coaching é um trabalho sério, só que o coaching sozinho, ele não cura ninguém, porque ele vai só passar como se colocasse um pano em cima. Você vai mudar, de repente, as suas ações por... por hábito, né? Você muda seu hábito, mas você não cura sua ferida emocional que te levou a esse hábito, entendeu? Esse mau hábito, não cura. Então, o que eu entendi como terapeuta, que se eu tivesse uma formação em que eu conseguisse curar a ferida emocional e também mudar o hábito, que é o trabalho de coaching dessa mulher, ela ia voar, né? Ela ia conseguir, assim, alcançar níveis altos mesmo em Deus. E aí eu fui por esse caminho. Então, antes disso, sabe como que eu falava, Cristina? Eu falava assim, às vezes acontecia algo comigo que me machucava, me feria. Eu falava, ih, gente, não quero nem contar isso. Quero nem falar disso, porque lembrar é viver, né? Tem até uma frase do Faustão, né? Lembrar é viver. E aí eu falava, não quero falar disso. E aí sabe o que eu pensava? Se eu for para uma terapeuta, e um dia eu fui, porque me deu ansiedade, eu tive crise de ansiedade, e eu tive que ir, a crise de ansiedade, gente, isso é uma história, não estava nem no meu roteiro aqui de contar essa história para vocês. Essa crise de ansiedade me fez perder meu trabalho no serviço público, me fez perder o trabalho, e eu tive de entrar com o processo, enfim, foi uma grande história, mas hoje eu voltei, bênção do Senhor, foi o Senhor mesmo que me restituiu aí tudo que havia perdido, né? Mas a ansiedade, ela me fez perder, né, até o meu trabalho no serviço público, e aí eu falava isso. E no dia que eu fui mesmo, no primeiro dia que eu fui fazer a terapia, fui até numa psiquiatra, eu chorava horrores. Eu nem sabia, gente, quando eu contei a minha história pra ela, eu nem sabia o quanto aquilo tava doendo. Porque eu chorei pra ela ali, eu acho que a mulher, ela ficou tão desesperada comigo, ela não esboçava nem expressão facial, ela ficou, que ela me prescreveu tanto, eu não, tanto medicamento assim para tranquilizante, porque eu chorei tudo que eu não chorei para trás, né? Contando para ela ali a minha história ali, inclusive do meu trabalho. Então assim, por quê? Porque eu entrava na negação. Eu falava, ah, não, gente, supera, passa por cima e vambora. E a verdade também, sabe o que acontece com a gente? A gente tem a vida tão corrida, a gente tem que produzir tanto, né? A gente tá, e eu não acho isso ruim não, tá? Eu acho só que a gente tem que ter também o equilíbrio e olhar pra gente,
né, e fazer e ter o descanso. Mas eu acho que é bom a gente trabalhar. Eu acho que inclusive o trabalho ele pode dar aí não só dignidade para a nossa vida, mas o trabalho também ele pode nos dar aí um motivador também para a gente crescer. Então, eu não sei se o meu temperamento é colérico, né, gente? Então, o colérico ele pensa também muito dessa forma que eu tô te falando. Então, a gente não tem tempo, né, de chorar muito as nossas mazelas, né? Chorar nossas pitangas, né? E hoje em dia, então, as pessoas estão assim, estão não querendo ouvir, né? As pessoas não querem ouvir, né? E aí também, tudo isso que eu tô falando vai piorando essa nossa situação de esconder cada vez mais, né? Colocar cada vez mais para debaixo do tapete as nossas feridas emocionais. A falta de tempo, né? Essa falta de tempo de olhar para a gente mesmo. A gente pensa no seu dia, pensa num dia seu. Quanta coisa que você faz. Tem dia que eu falo até pro meu marido, falo, nossa, hoje eu não sentei. Então eu tenho que até me policiar, porque, gente, serviço a gente tem. A gente que é mulher, a gente tem serviço, né? Serviço a gente tem. Então a gente precisa colocar dentro do nosso serviço a gente, o nosso descanso, olhar para as nossas emoções. Por que eu falo isso? Por que isso é importante? Lembra que eu falei para você qual eram os prejuízos que isso traz na nossa vida? Casamento. Nosso casamento não aguenta. Conviver com alguém se torna insuportável, tanto para a gente quanto para o outro, porque a gente está tão ferida que a gente vai pingando, né, vai sangrando aí, né, em cima do filho, grita com o filho, sem paciência. O mínimo que o filho faz, a gente já grita, já quer brigar, já quer às vezes até bater no filho. E o marido, o mínimo que ele faz, a gente também já parte para cima, né, sem paciência, totalmente sem paciência. Muitas das vezes, aquela que não externaliza, né, que não, esses temperamentos mais quentes, colérico e sanguíneo, vai sempre externalizar, né, o seu sentimento com raiva, gritando, mas os temperamentos mais frios, o fleumático e o melancólico, ele pode reter muito, mas vai chorar muito, né? Vai chorar muito, vai viver sempre triste. Gente, sabe uma coisa que dá muito na gente por causa das feridas emocionais? Desânimo, indisposição. Aí a pessoa vai, acha que é alimentação, acha que é falta de exercício, a pessoa acha que pode ser também, mas também pode ser feridas emocionais. Dá na gente muito desânimo, desânimo pela própria vida. E é sobre isso até que eu vou falar hoje. Eu fui falando sobre algumas histórias minhas aqui e é sobre isso que eu quero falar hoje com você. Porque a ferida da humilhação, a pessoa que carrega a ferida da humilhação, ela sente um desânimo profundo pela vida dela. É aquela pessoa, é aquela mulher que ajuda todo mundo, sabe? Ajuda todo mundo. Bate um amigo no portão, uma amiga no portão, fala, querido, minha amiga, vamos, me ajuda, preciso disso, preciso... Na hora, larga, tá lavando louça, larga a louça, seca a mão no pano de prato e vai do jeito que tá para ajudar. Do jeito que tá. Mas quando é para si própria, ela tem um desânimo, ela tem um cansaço. Quando é para si própria, ela acaba não tendo tempo. Ela vai se ocupando tanto que ela acaba não tendo tempo para a própria vida dela, para o estudo, ela não tem tempo para um curso, ela não tem dinheiro, o dinheiro dela não sobra para ela fazer um curso, não sobra para ela ir no médico, o dinheiro dela, ela consegue com o dinheiro dela dar nó em pico d'água. Paga escola, paga isso, paga aquilo, mas para ela o dinheiro dela não sobra. Aí a gente pensa, a gente que tem essa ferida tão escondida, né, tão lá embaixo no inconsciente, a gente pensa que a culpa é de A, B ou C, do governo, da economia, do dinheiro que é pouco, e não entende que são as feridas emocionais ditando as suas ações de forma inconsciente, mas te dando prejuízo bem consciente. As feridas emocionais, gente, é uma coisa assim tão... é humana, né? Mas o inimigo, ele sabe disso. E ele sabe como usar isso, que o que ele mais usa são pessoas e situações para nos ferir cada vez mais. Porque ele sabe que isso vai nos cegando. Isso vai criando em nós fortalezas mentais. Vai criando em nós os bloqueios emocionais. Você vai ouvir aí no Instagram, você vai ouvir aí nas redes sociais falando muito de bloqueios emocionais. O que são esses bloqueios? São fortalezas mentais. É isso que eu estou explicando para você. Você vai agindo no automático,
você vai vivendo no automático, sem prestar atenção, achando que é a culpa da economia, que é culpa aí do dinheiro que é pouco, que é culpa da sua profissão que é ruim, que é culpa da sua família que não ajuda, quando na verdade são as feridas emocionais que estão lá no seu inconsciente, que você não cuidou, não sarou, não foi curar isso e tá aí influenciando a sua vida agora, nesse exato momento. Está influenciando como? Ditando as suas ações, ditando a sua forma de pensar. Porque é assim, a gente pensa e os nossos pensamentos geram em nós sentimentos, os nossos sentimentos vão ditar as nossas ações e as nossas ações vão gerar resultados na nossa vida. E aí, uma mulher ferida emocional, lembra eu falei do casamento, falei aí da sua profissão, essa mulher ela não flui no propósito de Deus, não flui. Por que ela não flui? Porque ela tá tão cega, a visão dela tá tão embaçada pelas feridas emocionais que ela não consegue nem discernir a voz do Espírito Santo. E sem discernir a voz do Espírito Santo, jamais vai conseguir viver o propósito de Deus. Porque, e outra coisa, vamos falar sobre o propósito de Deus aqui. O que é propósito de vida? É o plano que Deus escreveu para você. O plano que Deus escreveu. Porque sim, a Bíblia diz que Deus escreveu um plano para nós. Aí você vai falar assim, Patrícia, mas eu vivo igual eu vivia. Na Baixada Fluminense, meu emprego é ruim. Eu tô descrevendo aqui para você a minha vida, como era, tá? Como era a minha vida. Meu pai era pedreiro, minha mãe era costureira, eu tenho mais 4 irmãos, totalmente pobre, totalmente... Sim, Deus escreveu uma história para você. Deus escreveu e você pode estar fora desse contexto por causa das feridas emocionais, entendeu? Então sim, Deus escreveu uma história para você. E por mais que você tenha nascido no contexto que eu descrevi, esse contexto era o meu, por mais que você tenha nascido nesse contexto, isso não determina o seu futuro. Isso não significa que você vai viver assim pro resto da vida. Só vive assim pro resto da vida quem não vive o propósito de Deus. Aí você fala assim, mas por que Deus me colocou nesse contexto? Gente, esse é o pulo do gato. Por que Deus me colocou? E eu vejo isso na minha história, tá? Por que Deus me colocou nesse contexto? Por que Deus me colocou nessa vida miserável, né? Por que Deus me colocou nesse contexto? Porque aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Não tem beleza numa pessoa que nasceu numa mansão e hoje ser uma médica. Mas existe, por quê? Porque é natural, é o caminho natural. É igual você colocar uma semente dentro de um vaso de planta cheio de adubo. Vai crescer, vai virar uma bela flor. Agora, beleza tem na flor que brota no deserto. Por quê? Um ambiente árido, um ambiente totalmente sem condições nenhuma, mas aquela mulher desabrochou. Aquela mulher floresceu. Apesar de tudo dizer que não. Superabundou nela a graça do Senhor. Compreendeu isso? Entendeu isso? Superabundou. Deus colocou a mão sobre ela, superabundou. Ela aproveitou de forma... É como se ela absorvesse a graça. Lembra que a Bíblia fala que nós somos terra como terra seca? Assim como a corça anseia por água, o meu coração anseia por ti. A terra seca anseia pela água da chuva, assim é aquela mulher que viveu e cresceu no ambiente que eu te descrevi agora, que foi o meu ambiente, e ela desabrochou. E hoje ela está aqui no Instagram falando com você, hoje ela é funcionária pública, hoje ela conquistou tudo em Deus, na presença de Deus, não só bens materiais, mas uma família realmente em que ela se sente amada, uma família realmente que ela se sente amparada, que ela se sente cuidada, uma família realmente em que... Porque a família é o nosso solo, né, pra gente crescer. Uma família em que esse solo é para ela tudo o que ela precisa, para ela cada vez mais voar mais alto, para ela cada vez crescer mais. Então, sim, isso tudo que eu estou descrevendo para você é possível. Por que é possível? Porque eu vivi isso, eu saí desse lugar que eu te falei, desse ambiente árido, desse deserto árido, e realmente consegui
provar e ver que o Senhor é bom, que viver o propósito de Deus, e eu penso assim, gente, se Deus escreveu para mim uma história de vitória, por que para você seria diferente, se ele é justo? Por que que a gente vê muitas mulheres aí vivendo histórias alegres e felizes? Sim, no Instagram tem muita mentira, mas também tem muita verdade, tem muita mulher vivendo realmente uma vida de vitória, uma vida alinhada ao propósito de Deus. E elas externalizam isso de forma até a nos motivar a viver também esse caminho. Então sim, isso é possível sim. E aí, por que Deus escreveria para algumas mulheres a história de vitória, mas para mim e para você que veio lá da comunidade, da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, ou que veio de lá do interior do Brasil, lá do sertão, e escreveu uma história ruim, uma história de derrota? A Bíblia toda diz pra gente que a gente já é mais que vencedor. A Bíblia toda diz pra gente que a gente pode, sim, em Cristo a gente pode todas as coisas. A Bíblia diz toda a trajetória bíblica é uma trajetória de vitória. Todos os personagens. Então, por que na nossa vez, por que pra gente seria diferente? Então, por isso que eu trago essa mensagem para essas mulheres. Porque eu sei sim, e eu creio nisso, e isso tem sido uma comprovação na minha vida e em tantas outras mulheres que eu conheço e com quem eu tenho trabalhado, que sim, que é possível sim a gente vencer a nossa circunstância, a nossa situação. Só que muitas das vezes, essa vitória, vou pegar minha água aqui, a gente não alcança por causa das nossas feridas emocionais, que vai aí embaçando a nossa visão, que vai aí nos cegando, que vai nos tirando a possibilidade de ver aquilo que Deus já nos liberou e que está nas nossas mãos, mas as feridas emocionais vão aí embaçando as nossas vistas e não vão nos deixando ver. E aí eu estava falando com você, que eu queria falar com você sobre a ferida emocional da humilhação. Só um minutinho. Desculpa, gente, ainda tô com o microfone, né? Deixa eu botar aqui na mesa. A ferida emocional da humilhação. Lembra que eu falei pra você? Vou voltar à história da escola, né? A pessoa foi esquecida lá na escola. Eu falei que pode desenvolver 5 feridas emocionais. Eu só falei de 3, né? Rejeição, abandono e humilhação. Mas a ferida da injustiça. A criança pode ter se sentido injustiçada, né? Foi uma injustiça meus pais me esquecerem aqui sabendo que era o horário de vir me buscar. Então, ela não organiza. Veja bem, eu estou organizando isso em palavras, traduzindo isso em palavras. Só que a criança de 4 anos, 5 anos, ela não organiza dessa maneira na cabeça dela. Ela não tem maturidade. Ela vai organizar como? Em sentimentos. Ela vai se sentir traída, entendeu? Ela vai se sentir dessa maneira. Ou ela pode se sentir injustiçada, traída, humilhada, abandonada, rejeitada. Ela pode desenvolver uma das 5 feridas emocionais. Um único episódio pode causar um sentimento numa mulher, causar outro sentimento em outra mulher, outro sentimento. Depende da pessoa. Então, dependendo da leitura que você fez naquele momento, com os recursos emocionais que você tinha, é que você vai desenvolver determinada ferida emocional. Então, a ferida emocional, ela não tem a ver com o que aconteceu em si, mas ela tem a ver com como você se sentiu naquele momento. E aí vai desenvolver determinada ferida ou não. E a ferida da humilhação? Inclusive, eu quero falar com você sobre um personagem da Bíblia, o nome dele é Naamã, eu tô com a Bíblia aqui, e ele demonstra pra gente muito bem o caminho da cura da ferida emocional da humilhação. E também o que isso traz pra gente, né, na nossa vida como um todo. Naamã, ele foi, a Bíblia diz, essa história tá em 2 Reis, gente, capítulo 5. Depois leiam, por quê? Porque eu creio assim, por mais que eu leia aqui e fale com você, fiquei presa na live de tanta verdade, por mais que eu leia para você e isso fale com você, o que eu vou te falar, toque em você, o texto bíblico, ele é vivo. E quando você lê, vai falar com você coisas que eu não disse, entendeu? Então, por isso que eu estimulo sempre a todas as mulheres com quem eu trabalho,
Estimulo minha filha, estimulo meus alunos, estimulo as minhas mentoreadas a lerem a Bíblia. Leia a Bíblia. Então essa história está lá em 2 Reis 5. 2 Reis 5, tá assim, ó. Naamã, eu vou ler só alguns versículos, tá? Para não ler tudo. Naamã, o comandante do exército do rei da Síria. Então ele era um comandante, ele era um general. Naamã era um general. Ele era um cara, sabe aquele cara em que o rei confia totalmente? Era Naamã. Ele era general do exército. Olha o que a Bíblia diz. Era grande homem diante do Senhor e de muito conceito. Ele era um homem respeitado. Ele era um homem em que a Síria era naquela época como os Estados Unidos é hoje pra gente, né? Uma nação respeitada e uma nação que dominava a Síria, né? No caso, dominava o mundo todo. Então Naamã era o general do exército desse país. E aí ele era respeitado. Eu imagino que se hoje Naamã tivesse uma conta no Instagram, ele teria muito mais que 58 milhões de seguidores. Ele teria, de repente, uma das maiores contas, né, no Instagram. Ele seria esse homem. Eu acredito que ele era um homem bonito. Por que ele era bonito? Porque rico e tinha possibilidade, né, de se cuidar. E também eu acredito que ele cresceu num ambiente assim. Para chegar a ser general desse exército sírio, que já era um país rico também, ele cresceu num ambiente assim. E vamos combinar, né, gente? O dinheiro dá uma ajudada na gente pra gente ficar mais bonita, né? Não vou mentir, não, né? Porque a pessoa que fala que não é verdade isso, tá mentindo. Né? O dinheiro dá uma ajudada. Se você vê aí as contas aí de uma dermatologista, de uma cabeleireira, de uma manicure, a gente precisa aí de alguns reais, de alguns R$ 1.000, né? De algumas centenas, né? Vamos dizer assim, né? E a gente, então, não vou mentir pra você. Então eu acredito que esse homem era um homem rico, bonito. A Bíblia não diz isso, mas ele era um homem que tinha escravos, né? Ele era um homem que tinha servos. Então eu acredito que ele era, além de tudo, bonito. A Bíblia não diz, mas eu posso acreditar nisso, eu posso inferir isso. E outra coisa muito particular que Naamã tinha. Ele o Senhor, o nosso Deus, tinha dado vitória a Naamã sobre o exército de Israel. O nosso Deus tinha dado vitória a Naamã. Então Naamã, além de tudo, além de conceito, ele ainda era um homem que o que ele fazia, ele tinha sucesso naquilo que ele fazia. Ele tinha sucesso. Agora, olha só, gente. E deixa eu falar outra coisa dele. Ele era herói de guerra. Naamã era herói de guerra. Mas olha só o que a Bíblia diz. Porém, leproso. Cara, eu amo. Amo que a Bíblia colocou uma conjunção adversativa. Não sei se você sabe, mas eu também sou professora de língua portuguesa e literatura. O porém é uma conjunção adversativa. O que o porém diz pra gente? Quando você fala qualquer coisa e porém, ela é bonita, porém, a casa tá arrumada, porém, minha filha, você limpou o banheiro, porém, o porém, ele vai fazer, se você não sabe, você vai aprender até na minha live o que é uma conjunção adversativa. O porém, ele vai fazer com que tudo que vem depois do porém anula o que veio antes. Entendeu isso? Tudo que você diz depois do porém vai anular o que você disse antes. Ou seja, ele era um homem respeitado, ele era um homem rico, ele era o general do exército da Síria, ele era o homem de confiança do rei, ele era herói de guerra, Deus tinha dado vitória a ele, porém, leproso, era leproso. Ou seja, o leproso, o fato dele ser leproso, anulou tudo o que ele era na vida dele. Anulou tudo. O fato dele ser leproso. E sabe o que é pior dessa lepra de Naamã? Sabe o que era pior? Que ele quando chegava em casa, que ele tirava, né, a farda dele de general, ele começava a tirar as coisas.
Ele começava a tirar a roupa dele de general, ele tirava tudo. Eu não vou tirar a roupa não, gente, só tô fazendo aqui uma analogia. Ele ia tirando a maquiagem, ele ia tirando a roupa bonita dele. A esposa dele viu o quê? A lepra. Você já tá entendendo? Na rua, inclusive, existe, né, a síndrome de Naamã. Não sei se você já ouviu falar, se você nunca ouviu falar, você vai conhecer essa síndrome aqui agora. Existe a síndrome de Naamã. Na rua, a pessoa, sabe? Eu já vivi isso, tá, gente? Eu sei o que é isso. Eu não posso falar de quem, porque é gente da família e a pessoa tá viva e aí vai ver minha live e aí vai ficar feio. Mas eu já vivi isso. A pessoa na rua, todo mundo admira. Na rua, na igreja, todo mundo admira. A pessoa é bem falada, né? Poxa, que bênção que você tem, convive com essa pessoa. Que bênção, né, que essa pessoa é. Só que quando chega em casa, é leprosa. Ninguém chega perto. Entende a ferida da humilhação agora? Quando eu falo que a ferida da humilhação atrapalha muito o nosso casamento? Entende isso? Porque muitas das vezes na rua a gente coloca uma armadura, uma máscara social. Na rua, ninguém vê a nossa lepra, a gente está com aquela, né, aquele uniforme, né, de general, aquela máscara de força, ninguém vê. A gente tá tudo bem, sempre tá sorrindo, né, mas em casa. E aí, o que é uma mulher posicionada, né? Eu não vou falar dessa menina agora, mas em outra live eu vou falar dela, porque ela fala muito sobre o propósito de Deus, né, na nossa vida. A menina que está na casa dele é uma menina cativa. Ela veio para ser escrava na casa de Naamã, na casa de um homem leproso. Gente, vamos falar da doença na pele, né? Da lepra. A lepra é uma doença altamente contagiosa. Até hoje ela é a hanseníase hoje, ou até hoje ela existe. Também sou farmacêutica, professora farmacêutica e agora terapeuta. Deus vai levando a gente, né? Conforme o propósito dele. E a hanseníase ela é altamente contagiosa. A gente não pode chegar perto de uma pessoa que está fazendo tratamento de hanseníase. Né? Tem que ter tudo que essa pessoa usa, mesmo que ela esteja hoje na sua casa, tudo que ela usa tem que ser só para ela, né? Enquanto ela está fazendo o tratamento de hanseníase. E tem cura, hoje tem cura. Mas naquela época não tinha. O tratamento hoje é um tratamento inclusive longo, tá? Mas naquela época não tinha cura. E essa menina, ela foi para casa de Naamã. Gente, olha o que é uma mulher posicionada em Deus. Imagina essa menina, como que ela era para estar, né? Ela veio do povo de Israel, ela era para estar como, né? Ela veio cativa, ela conhecia Deus. Então, pensa, né? Você tem uma vida com Deus, você faz seu devocional, você faz tudo direitinho, mas numa hora, chega um certo momento que as coisas começam a dar errado. Você começa a passar provação, tribulação, as coisas começam a não dar muito certo. E aí, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: será que Deus está comigo mesmo? Gente, a gente pensa, tá? Será que Deus existe mesmo? A gente começa, as vozes vêm na nossa mente. As vozes vêm na nossa mente. O problema não são as vozes na nossa mente, o problema é o que a gente faz com essas vozes, tá? E aí, essa menina foi, eu imagino as vozes na mente dela. Mas o que eu amo, que uma pessoa posicionada em Deus, ela não deixa essas vozes dominar, ela é posicionada em Deus e pronto. Ela vira para Naamã e fala assim: ah, se meu Senhor conhecesse o profeta que tem lá na minha terra. Era para ela estar acreditando em algum profeta? Era para ela estar preocupada que Naamã era leproso? Era para ela estar com muita raiva, muito braba. Por quê? Foi presa, foi cativa, estava lá na casa presa lá, escrava. Era para ela estar com muita raiva. Mas olha só, e através da vida de uma escrava. Então, em momento nenhum, se você se sente hoje como aquela escrava estava se sentindo, não deixa isso ditar a sua vida. Porque o posicionamento que a gente tem diante da nossa circunstância é o que vai ditar a gente ir para o próximo nível.
Só que o nosso posicionamento, ele pode estar comprometido pelas feridas emocionais. Se essa menina se deixasse levar pela ferida emocional da injustiça, por exemplo, porque é injusto, ela estava presa, ela nem tinha nada a ver com essa história toda. Provavelmente ela era temente a Deus, então é injusto. Então ela podia estar se sentindo ali injustiçada. Podia estar debaixo da ferida da injustiça. A ferida da injustiça causa na gente muita indignação. Muita indignação. Faz com que a gente veja muita coisa que tá errada, a gente até se omite. Ah, não vou me meter nisso não. A gente até se omite. A gente já passou tanta injustiça que a gente fala, ih, nem vale a pena, a pessoa nem entendeu. Mas só que eu tô falando, eu quero falar com você, né? O objeto da live é a ferida da humilhação, inclusive, que estava sobre Naamã. Essa menina, ela se deixa usar pelo Senhor. E aí ela fala para Naamã, se você conhecesse o profeta que está lá na minha terra, que tem lá em Israel. E é aí que Naamã vai lá em Israel. Naamã consegue a carta do rei, o rei manda a carta, né? E Naamã vai se apresentar ao rei de Israel. E aí eu quero ler com você esse versículo, porque o rei de Israel fica muito indignado com isso. Olha só. Acaso sou Deus? Isso é o que o rei de Israel responde, né? Acaso sou Deus com poder? Naamã tá lá com a carta, né? Olha só, eu vim com a carta porque eu quero a cura, e a cura tá aqui na sua terra. Gente, que loucura, né? Uma terra em que havia perdido para o exército de Naamã. Eu vou falar uma coisa para você. Quando a gente se posiciona em Deus, até o nosso inimigo bate na nossa porta para pedir ajuda pra gente. Quando a gente se posiciona em Deus, até o nosso inimigo bate na nossa porta para pedir ajuda pra gente. E aí Naamã foi lá pedir ajuda pro próprio exército, né? Pro próprio povo que ele abateu na guerra, né? Ou seja, o povo de Israel tinha acabado de perder a guerra para o rei da Síria, e o rei da Síria estava lá com uma carta, olha, recebe aí o general do meu exército para vocês curarem ele da lepra. O rei fala, acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois vede que procura um pretexto para romper comigo. O rei de Israel fica tão desesperado, né? Ele fala, eu não sou Deus, como é que eu vou curar você da lepra? Fica tão desesperado que ele rasga suas roupas e fala isso. Fala, acaso eu sou Deus para curar alguém? E aí o profeta Eliseu escuta e fala assim, ó, manda ele vir aqui. Manda ele vir aqui, que eu vou mostrar que existe Deus em Israel. Olha só o que eu vou falar para você, presta atenção no que Deus está mandando dizer para você agora. A sua vida pode estar um caos. Tudo que você planejou pode ter dado errado. O seu inimigo pode parecer até que está vencendo sobre você, mas existe ainda um Deus que rege a sua vida. Existe ainda um Deus que rege a sua vida. Não deixe essa circunstância que você está passando ditar o que você crê. A gente vive pelo que crê. Comece a declarar, eu sei em quem eu tenho crido, porque o inimigo ele ainda pode bater na tua porta para te pedir ajuda. Satanás, ele sabe aquilo que te fere. Satanás, ele sabe aquilo que te angustia. Então, ele vai usar toda a tua circunstância, tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que você viveu, para buzinar no teu ouvido dúvida, incredulidade. Para buzinar no teu ouvido. Sabe por que a Bíblia vai dizer que ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, tentando tragar alguém. Então não deixa ele te tragar com as mentiras que ele buzina aí no teu ouvido, que ele azucrina aí. Você diz para ele assim, eu prefiro acreditar na palavra de Deus. Eu prefiro, verbaliza isso, eu prefiro acreditar naquilo que Deus já liberou para mim. Já liberou. Por que eu tô falando isso para você? Porque foi isso que aconteceu aqui. Foi isso que aconteceu aqui justamente. O rei de Israel, ele ficou desesperado, ele só viu o caos, ele tinha perdido para o exército. A menina, a escrava, olha só a diferença.
O rei de Israel era rei, não era para ele ter uma postura diferente, mas quem teve postura de rainha foi a escrava, que disse assim para Naamã: meu povo perdeu, lá está o caos, mas lá existe Deus, vai lá. Cara, isso é muito forte. A tua vida pode estar um caos, mas existe Deus ainda, até nesse meio aí que nos teus olhos é um caos. Existe Deus porque Ele tem propósito até nisso. Então, essa menina, ela falou isso lá... Gente, eu imagino, se é alguém movida por uma ferida emocional, vai ter até vergonha de dizer uma coisa dessa. Vai lá na minha cidade, lá na Baixada Fluminense, que tá um caos, tá, gente? Vai lá na minha cidade que tem Deus lá. Vai lá. Por quê? Porque na visão dela, na visão humana, na nossa visão, melhor dizendo, na nossa visão a gente vê o que está acontecendo, a gente vê a realidade. A menina, ela estava sendo movida pelo que ela cria. Vai na minha cidade que tem Deus lá. Mesmo a minha cidade tendo perdido, mesmo a minha cidade estando um caos, mesmo tendo muita violência, Deus está lá. E eu creio que Deus está lá porque tem mulheres de pé na minha cidade hoje clamando. Tem mulheres de pé clamando. Então Deus está lá sim. Pode estar um caos aquilo lá. E eu creio também no propósito de Deus. Eu creio tanto no propósito de Deus que mesmo que Deus coloque a gente, como Deus já me colocou, em cidades que são caos. Hoje eu estou vivendo no interior, numa cidade tranquila, perto da praia. Mas a minha realidade já foi viver numa cidade que eu tinha que me abaixar, gente, de tiroteio. Não sei nem se eu posso falar isso no Instagram. De me abaixar dentro de casa. Mas em momento nenhum eu deixei de crer que Deus estava ali comigo. Em momento nenhum. Sabe por quê? Porque a Bíblia me garante. Aonde eu andar, Salmo 23, aonde eu andar, a bondade e a misericórdia do Senhor vão me cercar. Eu imagino a bondade e a misericórdia do Senhor igual... Eu sou uma ovelha, eu me imagino assim, tá? Eu imagino, gente, eu imagino. Eu leio a Bíblia e imagino as coisas. Aí eu quero colocar cada vez mais na minha mente a verdade de Deus. Então eu imagino que eu sou uma ovelha e que a bondade é um cão pastor e a misericórdia é outro cão pastor que fica em volta de mim, me rodeando. Por onde eu andar, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Eu creio, às vezes eu verbalizo, falo assim, eu prefiro crer que a bondade e a misericórdia do Senhor estão aqui comigo, me cercando. Eu prefiro crer. Porque quando você verbaliza, você manda um comando, e agora eu vou falar isso para você, é científico, isso é verdade. A Bíblia já fala para a gente fazer isso, então a gente faz por fé. Mas a ciência já provou que quando você verbaliza, você manda um comando para as suas células. Todas as suas células vão vibrar nessa frequência de energia que você deu esse comando. Muitas das vezes, para dormir, eu dou um comando para minha mente, tá? Mente, é hora de dormir. Aquieta-te e vai dormir, porque o Senhor te guarda. Eu dou um comando, porque às vezes eu vou deitar, a mente está querendo trabalhar. Eu falo, tá doida? Quer trabalhar? Agora é hora de dormir, vai dormir. E dá certo. E tem dado certo. Glória a Deus, tem dado certo. E eu consigo dormir, não tomo remédio, não faço ritual. O único ritual que eu faço, que é inegociável, é orar, é botar o celular no modo avião, para poder só ver a hora, né, de manhã. Então, é só isso que eu faço, mas não tomo remédio, nada disso. E eu estou na menopausa. Então, até na menopausa tem Deus, gente. Tem Deus. Eu estou falando isso em rede nacional. Tem Deus. Então, a gente ouve muita coisa aí do mundo, ouve muita gente passando por muita situação. Mas você tem sempre que ter em mente, não, epa, peraí. Existe um Deus em Israel. Igual a menina falou, eu tô cativa, tô presa. O meu mundo tá um caos. Existe um Deus em Israel. Existe um Deus que cuida de mim. Existe um Deus na minha vida. Entende a diferença do posicionamento? Então, Naamã era esse homem leproso, tinha tudo, mas era leproso. Chegava em casa, ele tirava a roupa, ele tirava, né, a toga dele o uniforme dele de general, ele tirava tudo. E o que a família dele via era a lepra. A família dele convivia com a lepra diária de Naamã.
E eu amo que, por incrível que pareça, gente, eu passei, vocês estão percebendo a minha voz fanha e a garganta ainda com pigarro. Eu passei a semana passada toda, inclusive eu nem fiz a live, com uma virose terrível. E agora que eu tô me recuperando. Mas em nome de Jesus isso já acabou. É só o corpo mesmo respondendo a melhora. Por isso que às vezes vocês me ouvem um pouco com a voz fanha, tendo que parar um pouco para respirar. Mas voltando à história de Naamã. Naamã, a família dele convivia com a lepra. E eu amo que a cura para a ferida da humilhação é justamente a gente buscar ter humildade. Naamã, a ferida da humilhação, lembra que eu falei no início que ela tem ela causa na gente aquela falsa sensação de que a gente precisa atender todo mundo. A gente precisa ser boa para todo mundo. Porque a gente sente, quando a gente está ferida, né, com essa ferida da humilhação, a gente sente que a nossa vida não tem importância, que a gente não tem valor na vida. E mais doido da ferida ou da cura é que muitas mulheres só alcançam a cura quando ela reconhece ter essa ferida. E muitas das vezes ela demora meses para verbalizar, para ter coragem e para reconhecer, para sair da negação e entender que ela tem a ferida da humilhação. Ela demora muito tempo. Por quê? A ferida da humilhação é o reconhecimento de que eu tenho vergonha de mim mesma. Essa é a ferida da humilhação. A vergonha de mim é tão grande, é assim que a ferida da humilhação dita o nosso inconsciente, né? E o nosso consciente. A ferida da humilhação, ela vai dizer pra gente que a gente não tem importância. A gente aprendeu lá atrás, a gente aprendeu ao longo da nossa infância, da nossa juventude, que o que a gente sentia não era importante, que o que a gente pensava não era importante, que o que a gente gosta é bobeira. E aí a gente se acostumou a nem dizer mais o que gosta. As pessoas falam assim, escolhe o que você quer comer, tanto faz. Não quer, porque nem sabe. Ou então melhor nem se posicionar, não é importante o que eu gosto, não é ruim, não é bom mesmo. Melhor é o que o outro gosta, então eu vou querer o que o outro quer. E nisso pode estar até vivendo a vida do outro e não a sua própria. Por quê? Estou no modo masoquista. Sabia que esse é o modo masoquista? Quem sofre da ferida, da humilhação, vive o modo masoquista, que é aquele modo em que inconscientemente a gente está procurando por mais forma de se sentir humilhada. Porque foi assim que a gente cresceu. A gente cresceu entendendo que a gente precisava, né, de ser humilhada. Quem passou muito bullying, sofreu muito bullying na infância. Eu sofri muito bullying. Eu passei a minha infância e adolescência sofrendo bullying na escola. E o inimigo sabe, tanto que isso deixa a gente, só deixa eu beber um pouquinho de água, gente. Deixa a gente mal, e isso pode nos paralisar, que ele vai impondo na gente cada vez mais humilhação. Ele vai impondo na gente cada vez mais humilhação. Porque o objetivo dele é nos paralisar, o objetivo dele é nos destruir. É paralisar a gente no propósito de Deus. Sabe por quê? Lembra da menina cativa? Se ele paralisasse a menina cativa, Naamã não tinha descoberto a cura. Uma mulher que está vivendo o propósito de Deus, ela transborda a cura por onde ela passa. Entendeu? Por que é importante o meu trabalho aqui? Uma mulher... Ai, gente, desculpa. Uma mulher que quando ela é curada, ela transborda a cura no lugar onde ela passa. Essa menina, essa cativa, que tá aqui na história da Bíblia, que tá aqui Segunda Reis 5, gente, que tá aqui nessa história, essa menina, ela só aparece nessa situação, nessa história, ela só aparece nesse contexto. Foi suficiente para ela ganhar um registro na Bíblia. Foi suficiente ela estar posicionada em Deus e dizer exatamente
a frase que Deus precisava que ela dissesse naquele momento. Ah, se meu Senhor soubesse que em Israel tem um Deus. Ela só precisou dizer isso. Uma mulher, uma menina cativa, é menina, tá? A Bíblia diz que ela é uma menina. Olha, aqui tá 2 Reis 5, versículo 3. Versículo 2. Uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Uma menina, para essa época, devia ter uns 12 anos. Ela devia ter mais ou menos uns 12 anos. Então, se ela fosse cativa na mente, ferida emocionalmente, cativa na mente, ela não teria dito isso. Lá em Israel tem um Deus. E ela não teria ganhado esse registro aqui na Bíblia. Não teria ganhado esse registro. Então, você vê como um posicionamento nosso de mulher curada pode nos levar sempre a transbordar cura para as pessoas à nossa volta. E aí Naamã vai lá e Eliseu fala, vem, né, na minha casa, vem aqui que eu vou te dizer que há Deus em Israel. Só que a cura para a ferida da humilhação é justamente a humildade, porque ninguém humilha aquele que já é humilde. Ninguém vai te humilhar se você já for humilde. Nunca mais você vai sofrer uma humilhação se você já for humilde. Entendeu? Então, olha como o caminho que Jesus mostra pra gente é um caminho verdadeiramente de cura. Porque se a gente já cultivar na gente, professora de português cometendo pleonasmo, se nós cultivarmos na gente a humildade, nunca mais ninguém nos humilha. Porque ninguém vai humilhar quem já é humilde. Já somos humildes. E aí, Naamã vai lá e Eliseu fala assim, Eliseu nem responde, nem vai ver, nem vai no portão, abrir o portão. Só manda um mensageiro. Fala para ele mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão. E aí, gente, por que 7 vezes, né? Uma vez, eu não vou contar essa história, senão eu vou me estender, mas uma vez eu questionei tanto a Deus por isso, por que 7 vezes? Por que tem que mergulhar? Uma vez só, Deus, bastava. Olha a pessoa, né? A pessoa não tem nada, a pessoa é arrogante até com Deus, né? Uma vez só bastava. E aí, mas por que 7 vezes? Aí eu falei, então me explica, porque... mas eu perturbei tanto, mas eu questionei tanto, que uma vez Deus me fez mergulhar 7 vezes numa água gelada, e aí eu entendi. Por que 7 vezes? Por causa da nossa estrutura. Nós não aprendemos de primeira. E aí eu vou abrir um parênteses. Como é que você quer que teu filho aprenda de primeira? Você falou uma vez só que tu quer que teu filho aprenda de primeira. Nós não aprendemos de primeira. Nós precisamos de passar por muitas situações semelhantes para que a gente aprenda de fato. Porque aquilo só vai se tornar um aprendizado para a gente quando a gente conseguir... Tô precisando, vou ler essa mensagem, tá, gente? Tô precisando urgente que ora para mim conseguir ser aprovada para alugar um apartamento que eu tô tentando alugar. E vou casar em dezembro, dia 21. E não tenho onde morar, porque ainda... Olha, vou te falar uma coisa, Deus é especialista em aparecer na última hora. É especialista em aparecer na última hora. Creia, Deus não vai Jesus não vai te decepcionar, não vai te decepcionar. Continue orando, continue crendo e ouça a voz do Espírito Santo, até para você alugar o seu apartamento. Você ouça a voz do Espírito Santo te guiando nisso. Porque ele vai te colocar, inclusive, no lugar certo para você viver o propósito que Deus tem para você naquele lugar. Eu nem te conheço, mas eu creio nisso. Tá? E isso é uma certeza muito grande que eu tenho de tudo que eu te falei, tá? Vai ficar até gravado isso, né? Deus não envergonha seus profetas, não. Eu creio nisso. E aí, a gente demora muito a aprender. Então, a gente precisa passar, às vezes, quando a gente entende que a circunstância que a gente está passando é, na verdade, um aprendizado... A gente passa por ela de forma mais leve e descansa realmente em Deus com aquela circunstância. Então, Naamã precisou mergulhar 7 vezes porque a ferida que ele tinha era tão profunda que ele precisava desse processo para cura.
Às vezes, gente, a ferida emocional que a gente tem está tão enraizada, tão profunda, que a gente precisa de um tratamento longo, mesmo vindo do Senhor. Uma vez Jesus foi curar um cego e ele foi e impôs a mão, o cego não ficou curado. Jesus tem pouco poder? Eu me perguntei isso, Jesus tem pouco poder? Não, não. Aí ele cuspiu na lama, fez uma laminha, passou na cara da pessoa. E o homem, o homem ainda não teve que ir lá lavar. Ou seja, o processo de cura foi longo. Daquele cego, essa história está em Marcos 8. Foi um processo de cura longo. Aí eu te pergunto, o problema era de Jesus ou o problema era do cego? O problema era em Jesus ou era no cego? No cego. Ele precisava de um longo processo de cura. Então, às vezes, a gente, quanto mais quem tem temperamento quente, tá? Quer processos rápidos. Eu falo com fico muita vontade para falar de temperamento quente, porque meu temperamento é quente. Quer processo rápido, quer tudo rápido, quer passar na prova igual micro-ondas, em vez de ir para a fornalha, quer para o micro-ondas, né? 2 segundos. Quer processo rápido. Só que a gente, para aprender, e eu falo isso até como professora, a gente precisa da teoria, da prática, da prova, muitas das vezes da recuperação, né? Para a gente aprender aquela questão. Então, Naamã mergulhou 7 vezes num rio da humildade. Por que era o rio da humildade? Porque naquela época, para a época, o Rio Jordão não era um rio aprazível, não era um rio bonito, era um rio muito sedimentado. Então, era aquela água meia marrom, meia barrenta, sabe? Aquela água meia... sabe quando o rio... Tem rio que a água é clarinha, mas tem rio que a água parece lama. Mas você vê que é uma água assim, amarronzada, né? Uma água barrenta. E então o Rio Jordão era desse tipo. Mergulhar 7 vezes um rio desse, um general, um homem que ele tinha acabado de vencer o exército de Deus. Ele tinha acabado de vencer. Deus deu a ele a vitória, porque ele queria ensinar alguma coisa para Israel. Isso aí é uma outra história mais longa. Ele queria ensinar alguma coisa para Israel, então Deus deu a ele a vitória. Logo depois da vitória, o cara teve que mergulhar 7 vezes no rio da humildade. Eu não sei se isso fala alguma coisa contigo, mas fala muito comigo. Às vezes, Deus acaba de nos abençoar e cresce em nós alguma soberba, cresce em nós alguma altivez. Aí a gente precisa de novo descer 7 vezes no Rio Jordão. De novo descendo 7 vezes. De novo ser humilhada de novo. De novo. Por quê? Porque a gente demora a aprender. Então, a cura para a ferida da humilhação é a gente se tornar humilde. Quando a gente se torna humilde, a gente começa a ter coragem de humildemente dizer para a pessoa: hoje eu não vou poder te ajudar, porque eu sou limitada. Não precisa falar o porquê sou limitada. O porquê sou limitada é para você mesma. Hoje eu não vou poder te ajudar. Hoje eu vou ter que te dizer não. E lidar com o desconforto da reprovação do outro sobre você. Ter que lidar com o fato do outro não te aprovar. Isso é humildade. Isso é ser humilde. É você acolher e abraçar as suas limitações. Então, a ferida da humilhação é aquela ferida que vai te dizer que você é tão sem importância que você precisa sempre ajudar alguém, porque quando você ajuda alguém, o outro diz para você que você é importante, de alguma forma. O contraditório disso é que você ajuda, não é retribuída da maneira como você gostaria. Por quê? Porque você precisa de ser retribuída da forma como você ajudou para que você se sinta bem com você mesma. E aí isso vai gerando em você cada vez mais humilhação, porque você não vai ser retribuída. Você entende como isso é contraditório?
A ferida emocional ela é terrível, porque ela te faz agir de forma equivocada, de forma desobediente à palavra de Deus, inclusive. A ferida da ferida emocional cria bloqueios emocionais. Os bloqueios emocionais são fortalezas mentais, são sofismas que nos levam à desobediência. Então, a cura emocional, ela é essencial para você viver o propósito de Deus, porque senão você vai viver de forma desobediente. É mais forte que você. Você está acorrentada, aprisionada ali numa ferida. Por isso que Jesus veio para libertar cativos das trevas, entendeu? Porque realmente as feridas na alma, elas vão cada vez mais nos aprisionando e nos impedindo de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Gente, a live já tá com 1h17, eu nunca fiz uma live tão grande, eu nem percebi que tava tão longa. Preciso terminar ela antes que o Instagram me derrube. Então, a cura para a ferida emocional da humilhação é justamente você buscar a humildade. Porque quando você entende a sua humanidade, as suas limitações, você aceita essas limitações e você entende que você não pode acudir todo mundo, socorrer todo mundo, ajudar todo mundo, principalmente se for para você largar algo que Deus mandou você fazer, e Deus é especialista em fazer, sabe o que com a gente, que está com a ferida da humilhação? Ele esconde a gente, ele faz a gente fazer coisas pequenas, que nas nossas vistas é pequena, para que a gente treine cada vez mais a humildade. Só depois que ele vai nos elevar. Só depois que a gente sai dessa situação e a gente vai voar e andar em lugares altos com o Senhor. Mas depois que a gente aprende a ser humilde. Porque senão Deus vai nos dar uma vitória e a gente vai viver em altivez. Que era o que acontecia com Naamã. Naamã, a ferida da humilhação, ela tem duas vertentes. Ou a pessoa ela se autodeprecia, se vitimiza muito. A pessoa ela vai olhar para ela mesma como se ela não tivesse importância. Ela vai andar desleixada, ela não vai cuidar dela mesma. Ou então ela vai para o outro extremo, que é o extremo do orgulho. Ela vai pisar no outro. Ela vai maltratar o outro, porque para ela se afirmar, a pessoa então que sofreu muito bullying, ela acaba fazendo muito bullying com outras pessoas, ela acaba ridicularizando muitas outras pessoas, para que ninguém olhe para ela, porque debaixo daquela armadura, daquela máscara, tem muita lepra, tem muita ferida emocional. Então, para ela esconder isso, ela acaba fazendo isso com o outro. Muitas das vezes, a pessoa que tem a ferida emocional da humilhação, ela é aquela pessoa que ela ri muito de si própria. Ela conta histórias, se ridicularizando. Todo mundo ri, mas é uma máscara que esconde várias dores, várias lepras ali por trás. Só que em casa, né, gente? Em casa, a gente é a gente. A gente tira as nossas vestes, a gente tira a nossa armadura e aí a nossa família vê quem a gente é de fato. Uma pessoa amargurada, uma pessoa que toda terça tem dessa live, toda terça. Uma pessoa em casa, a gente é a pessoa amargurada, é a pessoa que grita com todo mundo, é a pessoa que não consegue crescer profissionalmente, e a minha briga aqui com vocês é que vocês cresçam profissionalmente, porque não há glória nenhuma numa filha pobrezinha, miserável, não há glória nisso. E você precisa mostrar para influenciar a sua família, influenciar as pessoas à sua volta, que é possível sim você crescer na presença de Deus, é possível sim você prosperar na presença de Deus. Então essa é a minha luta aqui, que vocês prosperem, que vocês tenham sim uma condição financeira digna de filha do Senhor. E não aquela pessoa que precisa toda hora estar pedindo aí de um maná que caia do céu. O maná que cai do céu no deserto é só em um certo momento da vida. Não era para a vida toda do povo de Israel. Era só para um momento. Então o maná, ele é legal, é um milagre, mas ele é um momento. Não para você viver isso com a vida inteira. E as feridas emocionais, elas podem te fazer viver o tempo inteiro num deserto. Deserto total, gente. Deserto de amor, deserto de autoestima, deserto de... O seu ambiente do trabalho, terrível, terrível.
você se sente muito ferida com qualquer coisa, se sente humilhado o tempo todo. Se você é uma mulher que se sente humilhada o tempo inteiro, abre os olhos, porque você pode ter uma ferida da humilhação muito grande com você e você nem se deu conta. Se você é uma mulher que passa por muita humilhação, você pode ter uma ferida emocional da humilhação muito grande. E a gente tem que buscar a cura diária. A cura, ela não ficou curada e pronto. No caminho do propósito, conforme você vai andando no propósito do Senhor, Deus vai te curando de uma coisa aqui, de outra coisa ali, porque o nosso objetivo é chegar lá no final com estatura de varão perfeito, de varoa perfeita, né? Com estatura de mulher amadurecida em Deus. E que você hoje, depois dessa live, entenda de tudo que eu falei, não esqueça de uma coisa: ninguém humilha quem já é humilde. Se hoje você se sente muito humilhada, se hoje você sente que passa por muita humilhação nos seus ambientes, busque em Deus ser humilde, porque nunca mais você vai sofrer humilhação no dia que você entender que você é humana, que você é imperfeita e que sim, em Deus você vai prosperando, que você vai melhorando dia após dia. Então, ninguém humilha quem já é humilde. Essa é a mensagem de tudo isso que eu falei. Se você ficou só com essa frase, isso já vai fazer um diferencial muito grande aí na sua vida. Um beijo grande e até terça que vem. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.